paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas onde é que está o povo pentecostal? Amém? Quero já se liga de Deus, já apresentar os nossos irmãos que estão colaborando conosco nessa noite. Amém? Peço os irmãos que nos ajudem, porque vou te falar uma coisa, eu saí daqui no domingo quase sem voz. No domingo, quando eu acordei, que eu fui falar a minha palavra, eu dei um susto, quase sem voz. Amém? Mas eu glorifico a Deus nessa noite, porque o povo pentecostal já chegou. Amém? Estou quase sem voz, irmão, porque quando eu venho para adorar, glorificar. Tem um povo que fala assim, pode, mas Deus não é surdo. Tudo bem que Deus não é surdo, mas Ele mora longe pra caramba, irmão. Né? Ele mora lá no céu, então eu tenho que gritar. Né? Quanto mais rápido eu gritar, né? Pode ser que mais rápido chegue. Você ficar. Aleluia, né? glória a Deus. Vai demorar a chegar, né? Vamos estar conosco nessa noite, né? Pregador Gabriel. Fica de pé, Gabriel. Já prepara aí, que você vai ter uma oportunidade, amém? Pregador Gabriel, amém? Os Júniors prestem bastante atenção, amém? Aleluia. Ana Paula, que é a mãe do Gabriel, e que, por sinal, é a esposa do pregador, né? Trabalhador, diácono já? Trabalhador Gladstone. Não estou falando línguas estranhas, não é nome mesmo, é Gladstone, amém? Amém, mas está pregando nessa noite, também está conosco, está nos dando a honra também de estar aqui conosco. Diácono Vanda Suvato, um amigo já de muito tempo, já esteve aqui outrora pregando, né? Aquela semana da vitória. Está também conosco nessa noite, irmão. A voz está começando a falhar, meu Deus, eu não sei como é que vai ser, mas vamos dar glória. Está conosco também a Luciane, por favor, fique de pé. Amém? Tainara, fica de pé. Aleluia. Tem mais alguém que está nos visitando, irmão? Que vergonha. Amém. Como que a igreja vai dizer para os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama vocês. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém? Pode tomar essa tacinha? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vem cá, tem algum envelope aí, obreiros? Tem algum envelope de carta aí? Tínhamos aqui, mas eu já não estou vendo mais, amém? Se de repente você tiver que queira entrar nessa campanha, estamos no segundo dia, está na mão da auxiliar Bruna, amém? É só você levantar a mão se você quiser entrar nessa campanha aqui, ó. Pode ter mão da campanha aqui, por favor. Amém? Está baseado em Isaías 37:14. Deus vai bater a tua afronta, amém, irmão? Amém. Né? O tema da campanha é uma carta para o Senhor nosso Deus. Deus vai bater na afronta do teu adversário. Tu vai pegar um papel, vai escrever tudo aquilo que o teu adversário tem que te afrontar, vai colocar dentro desse envelope, vai fechar ele, e durante 7 terça-feiras estaremos apresentando. Hoje é a segunda, ainda dá tempo de você receber a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Logo após o Gabriel, já pode vir aqui para frente. Eu vou louvar um pouquinho que minha voz já está quase indo embora, né? Logo após o Gabriel também o diácono Wanderson. Fica ligado, irmão. Fica ligado porque Deus tem coisa forte hoje aqui nesse lugar, amém? Mesmo que as lutas surjam, que as em meu caminhar. Tentando tirar toda paz, o que? toda luz, Me afastar de Jesus, acima da tempestade, Jesus é o maior. Aleluia,
cessar. Ele é o Deus de ontem e sempre será. Pode falhar o homem, mas Deus não falhará. Mesmo que as lutas surjam em teu caminhar e os problemas te afligirem, tentando tirar toda a paz, toda a luz, me afastar de Jesus. Acima da tempestade, Jesus é maior. E em meio ao perigo, não me deixa só. A igreja ligada no céu, que ela manda paz. Nada vai me separar do teu amor. Pode vir a tempestade, o que for. Nada vai me afastar de ti, meu Salvador. Bem forte, pastor, não o inferno agora. Pode o vento soprar, eu estarei de pé. Se o mar se levantar, eu uso a minha fé. E o Todo-Poderoso vem me socorrer. Porque em suas mãos está todo o poder. Faz o mar se abrir para que eu possa passar. Aquele vento forte, ele vai cessar. Ele é o Deus de ontem e sempre será. Pode falhar o homem, mas Deus não falhará. Gabriel. Eu sou do amado igreja com assento gloriosa, paz do Senhor, amém? Amém. Vou deixar aqui em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que acharam, que digam amém. Amém. Que diz assim: tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos, papai do Senhor. Amém. Graças a Deus que ele nos planou, né? Filho bem alegre com Deus. Louvado seja o Senhor. Esse daí é minha prima, então só Jesus na causa. O negócio está estreito com esses dois aí. Irmãos, abra vossas Bíblias, estou alegre nessa noite. 1 Samuel, capítulo, todos nós conhecemos essa palavra, 17. Versículo 23 e 24 e 25. Eu chegar neste lugar, Deus colocou essa palavra no meu coração. E estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteus, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O que Davi fez? Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao que o homem o ferir, o rei que será de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Meus amados irmãos, eu estava ali sentado e Deus colocou essa palavra no meu coração sobre a afronta do filisteu de Gade. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens de Israel temiam grandemente pelo aquele homem que afrontava o povo de Israel. E Davi ouvia. Irmãos, tem hora da nossa vida que o adversário nos afronta e nós devemos ouvir. Ouvir o que ele está nos afrontando. Porque quando nós vivemos em
entendendo uma coisa? Tem um grande adversário te afrontando para tu não chegar na mansão celestial. Mas tem uma coisa, o rei já te ofereceu grande riqueza, rua de ouro, muro de cristais, aleluia, ondas que tu vai, aleluia, saciar, louvado seja Deus, se assentar na presença do rei. Quem está vivendo que Deus no teu coração nessa noite, abre a tua porta, glorifica a Deus, exalta o Senhor nessa noite. Josué capítulo 15, versículo 16, disse-lhe Caleb, olha, aquele que ferir Queriate Zéfer, vou dar minha mulher, a minha filha Quisa, aleluia, por mulher. Meu amado irmão e querido, na noite desse dia, tenha certeza de uma coisa: se o inimigo está te afrontando, tenha certeza que ele vai descer hoje, e Deus vai te dar a espada para tu arrancar a cabeça desse adversário que está te afrontando nesse lugar. Eu não sei qual é a afronta, mas Deus está te dando três coisas: tu vai ficar isento de imposto e Deus ainda vai te dar filha. Aleluia! Eu não sei qual é a bênção que tu está pedindo nessa noite. O isento de imposto eu já sei que nessa noite, nesse lugar, tu não precisa pagar mais, porque o Senhor já pagou por você. Aleluia! E a filha que Deus vai te dar, irmãos, é coisa grandiosa, é bênção de Deus. Glorifica nessa noite, exalta o Senhor. Saiba de uma coisa, irmão: primeiro tu tem que ouvir a afronta. Deus amado. Ouve a afronta. Porque, irmãos, para nós pelejarmos e guerrearmos, nós devemos conhecer o adversário. Ele vem com carne, aleluia, com braço de carne, mas nós iremos a ele em nome do Senhor dos exércitos. Pode vir uma grande multidão, irmãos. Talvez os teus olhos tu está vendo uma grande multidão, e agora como eu vou enfrentar essa multidão? Fique parado, fique quieto. A peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Deixa Deus pelejar por você. E a bênção pode dar em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: quem se dispor entrar no campo de batalha, para que a afronta caia por terra, tem recompensa. Eu quero deixar para nossa meditação rapidamente Lucas capítulo de número 7. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler o 11 primeiro, o 11. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos, diga comigo, muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, diga comigo, multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga comigo, multidão. Agora 14. Chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam e disse: jovem, te digo, levanta-te. 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou sua mãe. 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, irmão? Rapidamente para você meditar. Essa mulher, ela estava, irmão, numa afronta terrível. Primeiro, já tinha perdido o seu esposo. Segundo, agora ela está perdendo, tinha acabado de perder o seu filho. E agora ela está saindo da pequena cidade, né? E nós vemos que essa pequena cidade onde essa mulher morava não havia cemitério, né? Agora ela vai ter que sair daquela pequena cidade chamada Naim e ir para outra cidade, né? Para poder enterrar
o seu único filho. A afronta era tamanha, né, que a multidão vinha junto com ela, entristecido, chorando, lamentando-se. Havia algumas pessoas, quem sabe pessoas da família, que estavam carregando o caixão. Mas a Bíblia não diz que todos estavam chorando, mas a Bíblia diz que essa mulher estava chorando, né? E com ela ia uma grande multidão. Diz a palavra do Senhor que Jesus agora se aproxima da porta, né, dessa pequena cidade, né? E quando ele chega na porta da cidade, ele avista de longe aquele cortejo fúnebre se aproximando para poder sair, passar por aquele portão e ir para outra cidade para poder enterrar aquele jovem. Diz a palavra do Senhor que agora Jesus vai se aproximar daquele cortejo fúnebre. Aquilo que estava, né, causando tristeza e dor para aquela mulher. Porque quando Jesus olha para aquela mulher, ele sente compaixão. Compaixão, um sentimento de compaixão, nem todo mundo consegue ter esse sentimento. Compaixão é você sentir a dor do teu irmão. Diga para o teu irmão que está do teu lado: nessa noite, você pode até não ter pessoas que estejam sentindo o que você está sentindo nessa noite. Mas nessa noite, o Senhor Jesus se aproxima de você, sentindo o que você sente hoje. Ele não entendeu, irmão, esse dia que ele se cara já tinha glorificado nessa noite. Eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite, que no meio dessa multidão que te cerca, que te rodeia, Jesus se aproxima de você, sentindo o que você está sentindo hoje. Mas eu não vou pregar, é ele. Fica calmo, fica tranquilo. O melhor vinho dá para o final, eu vou cortar aqui algumas coisas. Diz a palavra do Senhor que Jesus sente compaixão, se aproxima daquela mulher e ele vai falar uma coisa que eu acho um absurdo. Uma mulher que, né, vai enterrar o seu filho, chega uma pessoa que ela nunca viu na sua vida. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: não chore. Meu Deus do céu, Jesus, que loucura. Jesus faz umas loucuras na nossa vida que às vezes a gente fica assim, né, que a gente não entende. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que Jesus falou para aquela mulher, né, não foi para querer massagear o céu, é querendo consolar aquela mulher. O que Jesus trouxe foi uma palavra profética para aquela mulher. Mas evangelista, que palavra é essa? A palavra que Jesus estava trazendo para aquela mulher é o seguinte: minha filha, tu pode ter chorado até aqui, mas a partir de agora, por aquilo que você está chorando, nunca mais tu vai chorar. Por isso que tu está chorando é que tu nunca mais vai chorar. Aleluia, Jesus. E agora, duas multidões se encontram. Havia muitos dos seus discípulos, não eram os 12 discípulos que estavam, e além dos muitos discípulos, havia uma multidão que Jesus estava acompanhando Jesus. Mas também havia uma multidão que estava com aquela mulher. Fique de pé em nome de Jesus. Pegue sua carta. Parece que eu vejo agora. Parece que eu vejo. É como se o cachorro estivesse aqui, né? O esquife, né? A mulher aqui e o povo lá para trás. E do outro lado estava Jesus, frente àquela mulher, e atrás de Jesus uma multidão. Duas multidões vão se encontrar agora. Glória a Deus. Do lado da mulher havia uma multidão dos conformados. Eles estavam conformados com aquela situação, estavam ali para consolar aquela mulher. Mas havia uma coisa que estava fazendo diferença naquele lugar. Jesus chegou com uma multidão dos inconformados. Aleluia. Diga para o teu irmão: a multidão dos inconformados chegou aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Ei, você não entendeu? A multidão dos inconformados chegou aqui nessa noite. Tem gente que está aqui dentro, mas ainda está conformado com a situação. Não é do jeito que está, vai ficar, vai enterrar. Não tem jeito, mas eu quero te dizer uma coisa: a
ainda que você esteja na multidão dos conformados, o meu Senhor, o meu Jesus vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite, que muitos se escandalizarão. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nesse lugar: não hesite em dizer que não é Deus que vai fazer. Uma multidão estava ali para consolar ela, não, minha filha. Esse é o ciclo natural da vida, né? Muitas vezes, né? O filho morre na nossa frente, você tem que se conformar com isso. Mas do outro lado havia uma multidão que estava ali. Ei, moça, se tu colocar a tua fé em prática, se tu ouvir a voz se tu ouvir a voz dele, decreto que ele está falando contigo, você não vai enterrar o teu sonho, teus planos, teu projeto. Você não vai enterrar o teu filho, mas você vai voltar para casa com ele. Multidão dos inconformados. Multidão dos inconformados. E Jesus era o mais inconformado ali. Porque o que ele fez foi para chamar a atenção. Ele tocou no esquife. Diga o temor, ele tocou no esquife. Mas evangelista, por que você está enfatizando que ele tocou no esquife? Diga para o teu irmão de novo, ele tocou no esquife. Há uma tradição judaica que o judeu ele não pode encostar no defunto, porque ele se torna impuro. E para depois ele se purificar, ele tem que ficar durante 7 dias isolado, só para o ritual da purificação. Quando Jesus tocou no esquife, foi para chamar a atenção dele. Por quê? Eles pararam porque eles pensaram, ele vai tocar no defunto e ele vai se tornar impuro. E aí Jesus traz uma palavra para a gente: não chore, tua afronta acaba hoje. Tua afronta acaba. Aleluia! Pega a tua carta, pega a tua carta. Aleluia! Levanta ela assim, levanta ela assim. Eu vou orar, mas eu vou orar uma palavra profética. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem alguém que quer entrar nessa campanha? Ainda dá tempo. Essa é a hora. Aleluia! Glória a Deus! Parece até que eu estou vendo aquela mulher com a carta dela de afronta. Aí Deus fala assim para ela assim: ó, pelo que tu tens chorado até agora, tu nunca mais vais chorar. Aleluia! Glória a Deus! Os teus sentimentos não serão mesmo. Eita, sofá! As ovelhas, por favor, pode colocar essas suas cartas aqui em cima. Aleluia! E aqui pro meio do corredor, ovelha, por favor, prepare o louvor. Logo após, já que louvando, você vai estar louvando, meu Espírito, para não perder lá. Aleluia. Estende a tua carta, estende a tua carta. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida hoje. E depois dessa palavra profética eu começo a orar. E você vai apresentar a Deus a tua afronta. Essa afronta que te tem feito chorar, ela cai por terra hoje. Esse choro, por causa dessa afronta, termina hoje na tua vida. O teu adversário que veio se aproximou de você, dizendo: se conforma com isso mesmo, dessa forma, desse jeitinho, vai ter que te ver de cabeça erguida, levantada, com cara de vencedor, com sorriso da coral bebendo Coca-Cola, Fanta, comendo salgadinho, culto e ação de graça. E na hora você vai saber, eu vou falar. Você vai pegar o teu
nessa noite. Olha aí, ó Deus, Senhor da glória. Olha aí esse adversário que se levantou contra a vida dos teus filhos, contra a vida das tuas filhas, meu Senhor. Deus, tirando sono, colocando preocupação, nem consegue mais dormir direito, insônia, preocupação. Aonde é que ele está agora nesse momento? Será que está? Será que não está? Será que já está chegando? Será que está vindo? Será que está no caminho? Deus, nessa noite, meu Senhor, nós profetizamos toda afronta caindo por terra agora. Vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, toda afronta vai cair por terra agora, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Todo trabalho na cachoeira, todo trabalho no cemitério, na mata virgem, na encruzilhada, toda a entidade que for paga para afrontar essa família, para acabar com esse casamento, para tirar a felicidade, nesse momento eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo. Eu quero por terra, que toda a que está sendo quebrada agora. Alamansuri, quero mandar a vara, eu quero mandar a paz. Eu me trouxe contra o calamantu, que quero mandar a paz. Alamansuri, quero mandar a paz. Deus, todo mal, todo espírito maligno, todo demônio para te tirar da glória. Alamansuri, quero mandar a paz. Aonde tiver um crente fiel, Jesus. Alamansuri, quero mandar a paz. Deus, e se apresenta o demônio de trancar a rua. Nessa hora nós repreendemos ele agora. Toda a falta da frieza espiritual, toda a frieza espiritual, no nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora toda a frieza espiritual, todo desligamento, eu te repreendo agora. Sinta o Espírito Santo te aquecer agora. Sinta o Espírito Santo de Deus te aquecendo. Da onde é que suas passos ficaram? Me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento, e naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado, mas no coração havia uma esperança, o rei prometeu.
eu vou fazer uma oração diferente, eu não vou orar pela oferta, mas pega a tua oferta aí, você já vai ofertar, mas não pega a ligação, pega a tua oferta, isso, pega a tua oferta, em nome de Jesus. A porta que eu abro, ninguém fecha. Quando da terra de autoridade e exaltação na tua vida hoje. A exaltação hoje da tua vida, aí a palavra que fere. Mas eu te digo, filha, toma tu, nas tuas mãos hoje eu coloco o Ebenaracai. E tu entraste aqui, Senhor, eu preciso desse basta. Eu preciso. Pega a tua caneta e assina a tua vitória, assim diz o Senhor. Porque eu vou mover essa água. Foi eu a Manaracandacai. Eis aí o vento que soprou, mas te digo, nessa noite estou eu cessando, estou eu renovou. Aí como tu recebe essa unção, começa a tu entender o manto da terra. Por que tu se calou? Quando eu mandei para tu falar, ele devassa, e tu se calou, Remanai. Mas hoje entrei nas tuas mãos a tua vitória. Fica tu ligada no manto da terra, e pararei contigo ainda nessa noite. Recebe tu essa graça, recebe tu essa bandeja da vitória hoje. Recebe, sai daqui desse lugar no manto da terra, a tua vitória. Aleluia. Você que pegou sua oferta, eu não vou orar pela oferta, bem? Mas você vai ofertar, mas agora você vai botar a tua mão direita no teu coração. Coloca a tua mão direita no teu coração. Isso é forte, isso é profético. Deixa que os teus olhos ficam de olho fechado. Você só abre teu olho quando terminar de profetizar na tua vida. Amém? A palavra que eu libero para a tua vida é: tudo aquilo que tem magoado, que tem entristecido o teu coração até o dia de hoje, Deus dá um basta hoje. Porque nessa noite eu entrego e profetizo que o teu coração está na mão do Senhor. O teu coração hoje está sendo cuidado pela mão do Mestre. O teu coração, o teu sentimento, tudo aquilo que você tem passado hoje, tudo está na mão de Deus. E tudo aquilo que for para a mão de Deus, Ele age. Terrível arma é usada pra tentar.
Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer existir. Que terrível arma é usada Pra tentar paralisar sua fé. cansas de desânimo, nova voz, uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança é a raiz da gratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Aleluia! Em tempo de guerra nunca pare de usar. Oh, aleluia! Em tempos de guerra, nunca pare de Não baixe não, meu irmão. não baixe. Aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de Não pode me adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. profetiza sem parar. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Descansa, cura. Aleluia! Não baixe a guarda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem. Aleluia! O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. Obrigado ao nosso pastor, eu passo toda a direção do trabalho para ele. Eu preciso dar um Amém, pastor? Deixa eu vontade de passar direto do trabalho da verdade. Fica à vontade. noite. O Senhor ele é contigo e vai te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde a igreja igual para o Senhor. Irmãos, é motivo de bastante alegria estar juntamente com os irmãos, louvando, adorando, engrandecendo a esse nosso Deus que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Confesso que os irmãos também que estão um pouco debilitados da voz, estou com a voz, estou um pouco com a tosse alérgica, mas nada pode impedir de nós adorar, de nós divulgarmos, de nós clamarmos a esse nosso Deus. Amém, irmãos? Desde já os meus agradecimentos
ao evangelista, ao amigo Wallace, pelo convite, ao anjo da igreja, por ter assinado embaixo o convite dele. Eu trago o abraço do meu pastor Luiz Fernando, ao anjo da igreja e ao nosso amigo Wallace. E meu agradecimento também que está aí comigo, a minha esposa, meu filho, meu primo e amigo Wanderson. Gostaria de estar lendo juntamente com a igreja em Isaías, capítulo 37. Versículo 14 apenas, que é o tema. Todos acharam? E diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, amantíssimo Deus, glorioso, santo, justo, bondoso e eterno Pai. Diante da tua presença, Senhor, na noite deste dia estamos aqui já te agradecendo, Senhor, por tudo que fizeste, por tudo que falaste. Pai querido, pela tua presença notória neste lugar, somos gratos a ti. Somos gratos a ti, ó Pai, porque até aqui tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração. E eu sei, ó Pai, que vai continuar a receber, vai continuar a fazer e a falar com cada um de nós. Senhor, e nesta hora, no qual me foi incumbida a responsabilidade de estar trazendo a tua palavra, Pai querido, eu venho te pedir, ó Pai, que tu venha fazer de mim um instrumento teu, um canal da tua palavra. Pai querido, que o teu Santo Espírito nesta noite venha ter liberdade de fazer aquilo que tu quer neste lugar, Pai. Continua falando conosco, dar-nos, ó Pai, sensibilidade, Senhor, para estar ouvindo a tua voz, entendendo aquilo que tu quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. É um tema que, quando nosso irmão Wallace me ligou, passou o tema, e esse tema da campanha, confesso que me chamou a atenção. Eu fui estudar um pouquinho mais a fundo sobre esse texto, o texto que vem falando, já teve a segunda, hoje é o segundo dia, então na semana passada eu acredito que já foi falado alguma coisa sobre Senaqueribe, sobre Ezequias. Diz a palavra que Senaqueribe era rei da Assíria, e diz a palavra que era um homem, era um rei conquistador que vinha conquistando, era um homem que vinha passando por cima de tudo que vinha à sua frente, conquistando várias cidades. E diz a palavra também que os assírios são os mesmos assírios que fundaram a cidade de Nínive. Nínive, os irmãos se lembram, era para onde Jonas foi na época, era para ter ido a Nínive pregar e não queria pregar. Segundo especialistas, segundo estudiosos, Jonas não queria pregar por causa, um dos motivos também seria o jeito que era aquele povo, porque era um povo ruim, era um povo mau, e assim eram os assírios. Para você ter uma ideia de como os assírios, ele fazia o Senhor mesmo, mas na frente do texto ele vem falando que os assírios iriam voltar, que ele iria colocar o anzol no nariz dos assírios e iria fazer eles voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. E os assírios, ele tinha a mania de transportar, o hábito dele de transportar os seus escravos eram assim: eles colocavam anzóis daqueles que ele dominava e saía carregando como escravo. Os assírios também era hábito deles, todas as pessoas, todos os reinos que ele conquistava, eles costumavam torturar algumas pessoas. Era costume dele pegar uma pessoa de um lado, de outro, esticar aquelas pessoas, e quando aquelas pessoas estavam esticadas, alguém vinha e vinha esfolando a pele das pessoas, deixava aquela pessoa em carne viva e pendurava a sua pele. Como também os assírios, eles tinham o hábito de pendurar pessoas vivas com uma estaca cravada na barriga até que aquelas pessoas morressem. Assim eram os assírios. Eram homens totalmente maus, e assim como Deus, ainda que homens maus, diante dos profetas, Deus havia falado que o povo iria perecer também na mão dos assírios. Mas diz a palavra aqui agora
Senaqueribe, rei da Síria, ele sobe. E diz a palavra que ele vai em direção a Judá. E diz a palavra que a primeira vez ele chega até Judá e Ezequias ele tira tudo aquilo que tem na casa do Senhor de valiosos, os ouro, a prata. E diz a palavra que entrega a Senaqueribe porque como se não quisesse uma guerra. E diz a palavra que agora Senaqueribe ele sai, ele retorna, manda mensageiro de volta. E manda mensageiro à volta e diz a palavra que ele cerca agora Judá. E diz a palavra que agora ele começa a se demonstrar um grande inimigo. No início ele chegou, pediu alguma coisa, pediu algo de valor, ele foi dado, mas aquilo não era o suficiente. Assim muitas das vezes é o meu, assim é o teu inimigo, o inimigo da nossa alma. Muitas das vezes as pessoas fazem oferenda, oferecem, muitas das vezes ele sai, mas depois ele volta para cobrar algo. Ele não está satisfeito com aquilo que as pessoas dão. Ele vai sempre querer algo de você, ele não vai querer apenas a tua riqueza, mas muitas das vezes ele também quer te escravizar. E assim Senaqueribe ele cerca, diz a palavra que ele cerca agora Judá. E já para entrar na mensagem eu separei 4 lições, 4 coisas que eu aprendi que foi feito pelo rei Ezequias, para que ele viesse vencer a afronta do inimigo. Diz a palavra que o exército de Senaqueribe era um exército muito maior do que o exército de Judá, mas diz a palavra que agora eles são cercados. Diz a palavra que é cercado. A primeira coisa que eu aprendo que o rei, a primeira coisa que eu aprendo é que quando a cidade foi cercada, diz a palavra que Ezequias ele foi prudente. Ezequias ele foi um homem prudente, que diz a palavra lá no livro de Reis que quando ele assume o reinado no lugar do seu pai Acais, diz a palavra que Ezequias ele arranca tudo que tem de adoração na casa do Senhor, tudo aquilo que não prestava, tudo que o povo prestava a culto que não era Deus. Diz a palavra que ele começa a arrancar tudo. Diz a palavra que ele derruba os altares. Diz a palavra que aqueles objetos que eram objeto de adoração ele arranca do altar. E diz a palavra que ele purifica o templo. Diz a palavra que até aquela serpente de bronze que Moisés havia deixado, aquela serpente que havia curado as pessoas lá atrás, diz a palavra que ele quebra aquela serpente, porque estava servindo de adoração. O povo já adorava a serpente, mas não adorava mais a Deus. E diz a palavra que ele arranca tudo aquilo do altar, e ele começa a pregar, começa a falar, chamar o povo para adorar, para cultuar o verdadeiro Deus. Eu começo a entender que quando ele começa a fazer isso, quando ele começa a buscar Deus, quando ele começa a procurar uma melhor intimidade com Deus, ele começa a ser prudente. Segundo o dicionário, prudente, a pessoa prudente é aquela que se prepara. A pessoa prudente, prudência é aquela pessoa que está pronta, que se prepara para uma adversidade. Isso é ser uma pessoa prudente. E diz a palavra que Ezequias ele é prudente. Por que ele é prudente? A palavra do Senhor Jesus Cristo ele compara o homem prudente e o homem sensato. Ele fala que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E diz a palavra que o vento ele vem, quando Jesus Cristo fala, diz a palavra que o vento e o rio ele vem tanto para a casa do prudente quanto para a casa do tolo. Mas diz a palavra que a casa do prudente permanece de pé, porque aquele prudente ele edificou a sua casa sobre a rocha. E quando ele edifica a sua casa sobre a rocha, não estava chovendo. Quando ele edifica a sua casa sobre a rocha, ele teve trabalho. Mas diz a palavra que ele estava esperando, porque mais na frente viria o tempo ruim. E assim Ezequias ele começa a se preparar antes mesmo do seu inimigo vir. Diz a palavra em 1840 foi descoberto uma passagem subterrânea em que o rio, em que havia uma entrada para dentro de Judá, para onde havia o cerco. Porque diz a palavra que quando cercavam, o povo quando cercava uma cidade, eles cortavam o abastecimento de água, e mais cedo ou mais tarde as pessoas iam enfraquecendo e tinham que sair. Mas diz a palavra que Senaqueribe cerca, e Judá continua recebendo abastecimento de água, ainda que ele não soubesse. Ainda que ninguém via, foi preparada uma passagem de água e ninguém conseguia ver. Talvez você não consiga entender, mas eu vou começar a abrir a tua mente para dizer o que é prudência. Ser prudência para você vencer uma afronta do inimigo é você muitas das vezes estar preparado, se preparar antes
usar. É você estar preparado na palavra, preparado na rocha, antes mesmo dele vir te afrontar, você já tem que estar preparado, você tem que estar esperando. Porque assim Senaqueribe ele se prepara. Diz a palavra que quando Ezequias ele se prepara, quando Senaqueribe ele cerca a cidade, quando Senaqueribe ele prepara tudo, diz a palavra que eles continuam lá. Diz a palavra que Ezequias ele foi prudente, ele se preparou. Temos que estar preparados. A primeira coisa, temos que estar preparados, temos que estar firme na rocha. Porque mais cedo ou mais tarde, talvez hoje o adversário esteja se afrontando, talvez você não esteja sendo afrontado, mas vai chegar a hora que você vai ser afrontado. Então é necessário você estar com a tua casa edificada, é necessário você estar baseado com uma base em cima do Senhor, preparado, edificado na rocha que é a palavra. Em Amós capítulo 3, o versículo 7 diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus, durante toda a sua palavra, a sua passagem, Ele vem falando do que é ser prudente, do que é uma pessoa prudente, uma pessoa que se prepara para aquilo que há de acontecer. E diz a palavra que antes mesmo dele ser atacado, ele já estava se preparando. Ele não sabia de onde viria o ataque, mas já estava preparado. E diz a palavra que agora, com a cidade cercada, diz a palavra que o mensageiro ele chega até Ezequias e começa a falar palavras, começa a primeira enfraquecer. Diz a palavra, quando aqueles mensageiros chegam, aqueles mensageiros começam a falar no idioma em que o povo pudesse entender. O inimigo ele nunca vai falar com você de uma forma que você não vai entender. Diz a palavra que o povo ele pede, não fala em sírio, não, nós vamos falar na tua língua. Porque o inimigo muitas das vezes, quando ele quer afrontar, ele não quer afrontar muitas das vezes ele queria enfraquecer o povo. Ele queria primeiro enfraquecer o povo, porque se o fogo enfraquecesse, eles entrariam naquela cidade. Talvez o inimigo tenha chegado para você e tenha te afrontado. O inimigo tem chegado para você falando tantas coisas, esperando uma resposta tua, esperando uma atitude tua. Mas diz a palavra que enquanto eles falavam, o povo se calou. Ezequias mandou que o povo não respondesse nada, que se calasse. Olha, não fala nada, deixa eles falar. E diz a palavra que ele chega e começa. E é oferecido àquele povo. Foi oferecido para aquele povo moço, foi oferecido para aquele povo o melhor que tinha na terra. Significava que aquele povo, os assírios, eles conheciam também a Deus, porque tudo aquilo que Deus havia oferecido, falado, prometido ao povo, diz a palavra que o rei ele se compara a Deus e oferece a mesma coisa. Mas diz a palavra que Ezequias fala para o povo, não fala nada, cale-se, ouve apenas. Foi falado aqui nesta noite, há um momento na nossa vida, que por mais que afrontado nós somos, por mais que cheguem na nossa cara, por mais que o inimigo venha, fale, por mais que ele te afronte, muitas das vezes é necessário nós nos calarmos. A primeira coisa, a segunda coisa que eu aprendo, é que Ezequias ele ouviu. Ezequias ouviu e creu. Ele ouviu aquilo que o Senhor tinha falado. Diz a palavra que agora Isaías vai até Ezequias e fala, assim diz o Senhor. E diz a palavra que Ezequias ele começa a ouvir aquilo que Isaías o havia falado, ainda que a situação mostrava o contrário. Ainda que aos olhos de Ezequias ele olhava, a cidade estava cercada. Ainda que aos olhos de Ezequias ele olhava, a sua volta havia uma multidão do exército. Ainda que ele olhava a sua volta, as coisas, nada estava a favor dele. Talvez a tua vida ela está sitiada, a tua vida está cercada. Você tem olhado para um lado, olhado para o outro e não está vendo solução. Você está olhando para um lado, olhando para o outro, parece que as coisas estão ao contrário, parece que estão remando contra você, o vento tem soprado e dá a impressão que esse vento não vai parar. Mas eu quero dizer para você que houve uma promessa, que Deus falou que vai parar esse vento, que Deus falou que você vai chegar do outro lado,
te cercou, ele não vai invadir. Ainda que falou que vai levar, ele não vai levar. Ainda que falou que vai destruir, ele não vai destruir. Ainda que aos teus olhos parece que as coisas estão sendo abaladas, ainda que aos teus olhos parece que vai cair, parece que vai sucumbir, mas eu quero dizer que tem que prevalecer aquilo que Deus te falou. Aleluia. A convicção tua é que se Deus falou, ele vai cumprir aquilo que te prometeu. E ele falou para Ezequias: olha, eu vou dar livramento, eles não vão entrar por aqui. E diz a palavra que Ezequias, ele ouve aquilo que Deus fala. Primeira coisa, ouvir. Ouvir, se calar e ouvir. Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir Deus falar, porque nós queremos falar junto com Ele. Não conseguimos ouvir Deus falar porque não somos prudentes. Porque quando somos prudentes, que nos preparamos, que estamos no Senhor, costumamos a ficar sensível a ouvir a sua voz. Ezequias, ele foi prudente, ele arrancou tudo que estava no altar, ele buscou o Senhor primeiro. Ele buscou o Senhor, ele arrancou tudo que estava errado na vida, no altar, naquilo que ele estava, e automaticamente ele ficou sensível à voz do Senhor. E diz a palavra aqui agora, Deus, glória a Deus. ele manda irem até Isaías e logo vem a resposta. Porque ele soube ouvir. Há momento de falar, mas há momento de nós ficarmos quietos. Há momento de nós ouvirmos, porque muitas das vezes Deus está falando, mas nós estamos falando junto. Muitas das vezes Deus quer falar, mas nós estamos falando. E eu quero dizer que quando nós começamos a falar, Deus se cala. Porque o nosso Deus é educado, Ele não vai falar junto contigo. Talvez as coisas estão da mesma maneira, porque você tem se levantado, tem falado, tem se debatendo, está tentando fazer da tua maneira, tentando fazer do teu jeito, está tentando empurrar a barreira com as tuas próprias forças, e as coisas não acontecem. É necessário, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que ajeitar a tua vida e ouvir aquilo que Deus tem para te falar. É necessário você preparar, é necessário você se preparar para ouvir. Ouvir. E diz a palavra que agora ele ouve aquilo que Isaías fala. Ele ouve aquilo que Isaías fala em nome do Senhor. Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que ele creu, ele acreditou. Ainda que as coisas aos olhos dele estavam todas ao contrário, ainda que estava desfavorável para ele, mas ele acreditou. Ele não deixou de acreditar naquilo que Deus falara para ele. Eu falei logo no início da mensagem, talvez Deus tenha falado contigo o que vai fazer, mas você tem se debatido, você tem brigado contigo mesmo, você tem falado, tem se lamentado e não está deixando Deus fazer. Tem hora que Deus tem que fazer e a hora que Deus se levanta, nós temos que abaixar. A hora que Deus fala, nós temos que nos calar. Aleluia. E diz a palavra aqui agora, Ezequias, ele crê naquilo que vem do profeta Isaías. No Salmo 46, versículo 10, diz assim: aqueitai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. É necessário se aquietar. É necessário se aquietar para Deus trabalhar. O nome dele vai ser exaltado na tua vida. O nome dele vai ser glorificado na tua vida, mas é necessário deixar ele fazer. É necessário deixar ele agir. É necessário parar de tentar fazer da tua própria maneira. É necessário parar de tentar fazer do teu próprio jeito. Talvez você está tentando, não está acontecendo, porque você está tentando com as tuas forças. Até quando vai tentar fazer com as tuas forças? Até quando vai tentar fazer do teu jeito? Até quando vai tentar fazer da tua maneira? Enquanto tentar fazer da tua maneira, Deus não vai trabalhar, Deus não vai agir. Enquanto tentar fazer do teu jeito, do jeito que você acha que tem que fazer, Deus vai parar. Deus vai cruzar o braço e vai olhar você fazer a sua força sozinho. Deus, ele não precisa de você. Você precisa dele, mas ele não precisa de você. Ele precisa apenas que você adore e confie. Ele só precisa que você o busque e confie nele, mais nada. Ele só precisa que você faça a sua parte, para ele fazer a parte dele. Glória a Deus, aleluia. Em 2 Tessalonicenses 3, o
versículo 3, diz que fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Ainda que o inimigo te assombre, ainda que te cerque, eu quero dizer para você que você não vai ser tocado. Eu quero dizer para você que você não vai sucumbir, você não vai ser destruído. Glória a Deus. As coisas não são aquilo que teus olhos estão parecendo. Foi falado aqui sobre fé. A fé é você agir naquilo que você não vê. E muitas das vezes nós queremos fazer com os nossos olhos. Nós queremos fazer aquilo que os nossos olhos nos mostram. E os nossos olhos muitas das vezes nos mostram aquilo que vai contra Deus, vai contra a vontade de Deus. Deus, Ele quer trabalhar de um jeito e os nossos olhos nos mostram de outro. Deus quer ir para um lado e os nossos olhos querem ir para o outro. Deus muitas das vezes quer nos levar pelo deserto, mas os nossos olhos querem nos levar pelo melhor caminho. Deus muitas das vezes quer que a gente passe pelo espinho, mas nós queremos passar pelo melhor lugar. Eu quero dizer para você que ainda no deserto, ainda no espinho, Ele vai estar contigo. Ainda no deserto, ainda em solidão, Ele vai estar contigo. Você não está sozinho nesse caminho. É necessário tu erguer a tua cabeça. É necessário tu levantar desse chão e saber que Deus está contigo. É necessário levantar do chão e saber que nessa peleja você não tem que pelejar. Glória a Deus. Aleluia. Duas coisas, ele ouviu e creu. Ele acreditou. Eu começo a aprender que quando somos prudentes, quando ouvimos a voz do Senhor e quando acreditamos nele, ainda que a circunstância seja desfavorável, ele ouve a nossa oração e começa a trabalhar em nosso favor. Diz a palavra que agora Ezequias, ele apresenta a carta, chega uma carta de afronta para ele. A carta que o rei Senaqueribe manda para ele, aquela carta de afronta. Diz a palavra que ele pega aquela carta, ele não fala nada. O inimigo falou, o inimigo acusou, blasfemou contra Deus, e ele não falou nada. Diz a palavra que ele pega aquilo, o instrumento de acusação. Ele pega o instrumento de acusação e apresenta ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? O teu instrumento, aquele instrumento de acusação que te acusaram, que tem te afrontado, apresenta ele ao Senhor. As palavras que tem lançado contra você, você apresenta ao Senhor. A palavra de maldição que falaram contra você, você apresenta ao Senhor. Você não tem que entrar nessa peleja, a peleja não é tua, a peleja é dele. Você não tem que confrontar, você não tem que debater, você tem que apenas ouvir e apresentar ao Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes eu ouço pessoas falar dentro da casa do Senhor: se o velho homem estivesse aqui, ele ia ver. Se a velha mulher estivesse aqui, ele ia ver. Eu quero dizer para você que quando eu falo do velho homem, eu tenho vergonha dele, eu prefiro não falar. E quando muitas das vezes lembramos dos velhos homens, estamos sempre lembrando do velho homem. Muitas vezes dá a entender que temos até saudade dele, mas eu tenho vergonha do velho homem, porque hoje eu sou uma nova criatura. Então nós temos que deixar pegar aquela carta, aquilo que tem sido afronta. Talvez o desemprego na tua vida tenha sido uma afronta, apresenta ao Senhor. Talvez uma porta fechada tenha sido uma afronta na tua vida, apresenta ao Senhor. Talvez a doença tenha sido uma afronta na tua vida, apresenta ao Senhor. Eu não sei o que tem sido a tua afronta, mas apresenta ao Senhor. Será que tu tem apresentado ao Senhor? Talvez tu tenha se debatido tanto, tem falado tanto, tem brigado tanto, mas não tem apresentado ao Senhor. Talvez você está tentando da tua maneira resolver de tudo quanto é jeito, mas ainda não apresentou ao Senhor. E diz a palavra que Ezequias, ele apresenta aquilo que era produto de afronta, ele apresenta ao Senhor. Aquilo que afrontou o povo dele, ele apresenta ao Senhor. Em Deuteronômio 28, versículo 2, diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. É necessário ouvir a voz do Senhor teu Deus. É necessário ouvir a voz do Senhor
Senhor teu Deus. Não adianta falar, tem que ouvir. Aleluia. Tem que ouvir e cumprir os seus mandamentos. Diz a palavra que quando ouvimos, essas bênçãos lá nos seguirão. Talvez uma bênção não está te seguindo, você está seguindo ela. Talvez você não tenha ouvido, você tem falado. E quando nós falamos, a bênção não vem atrás, nós vamos atrás dela. Talvez você tenha ido atrás da bênção e não tenha achado. Porque quando vamos atrás da bênção, nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está falando. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Amém. Porque muitas das vezes é necessário, é difícil. Às vezes pregar da maneira que Deus quer falar. É muito bom pregarmos, às vezes, para o povo pentecostal, um povo que pula, um povo que roda. Mas Deus, Ele tem a maneira dele de falar, Ele tem a maneira dele de agir, de trabalhar. Confesso para os irmãos que eu também gosto de pula, também gosto de roda. Mas Deus, Ele tem o meio dele de falar e o meio dele de trabalhar. E eu não vou fugir daquilo que Ele tem falado nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E como eu falei, quando somos prudentes, ouvimos a voz do Senhor, Ele ouve a nossa oração. Em Deuteronômio 28, aí no versículo 1, diz assim: e será que se ouvide a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Mas todas as bênçãos que Deus nos promete, Ele fala que é necessário ouvir a voz dele. Glória a Deus. E só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nos colocamos na brecha. Só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nos colocamos na posição. Só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nos colocamos no lugar certo, quando estamos no centro da vontade dele. Muitas das vezes Deus tem falado e nós não conseguimos ouvir, porque não estamos na posição que Ele quer. Deus tem falado, não conseguimos ouvir, porque não estamos na brecha. Mas se buscar a Deus de todo o teu coração, essas bênçãos te seguirão. Aquilo que é afronta para a tua vida, apresenta ao Senhor. Para de tentar de resolver da tua maneira. Para de tentar resolver do teu jeito. Para de tentar buscar no homem, que diz a palavra que aqui o povo de Israel, eles tinham contato com os egípcios. E diz a palavra que a afronta também vem contra os egípcios. Mas diz a palavra que ele não procurou os egípcios, procurou a Deus, apresentou a Deus. Talvez você está procurando apoio no homem. Talvez uma pessoa importante falou que pode te ajudar e você está confiando nela. É verdade. Talvez um vizinho falou que conhece alguém importante e você está acreditando que pode te ajudar. Aleluia. Talvez um médico de fulano de tal pode curar. Mas eu quero dizer para você que há coisas que só Deus pode fazer. Eu quero dizer que há coisas que só Deus faz e o homem não pode fazer. E não adianta procurar de um lado, procurar de outro, porque Deus, Ele quer fazer do jeito dele, Ele quer fazer da maneira dele. E Ele só vai trabalhar na tua vida quando você entender que tem que ser da vontade dele, do jeito dele. Para encerrar, a primeira coisa que eu falei, que temos que ser prudente, se preparar, estar pronto. A segunda coisa, temos que ouvir e crer, ainda que os olhos nos mostrem o contrário. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa é que quando somos tudo isso, Deus, Ele ouve a nossa oração. E para encerrar, quando o servo do Senhor é afrontado, quem está sendo afrontado é o próprio Deus. Meu Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos imagem e sua semelhança. A palavra também nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Embaixador é aquele que está autorizado a representar uma outra pessoa.
E nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos a autorização para representar Ele aqui na terra. Você tem a autorização dele para botar a mão sobre o enfermo e curar. Você tem a autorização dele para pegar a palavra e divulgar. Você tem a autorização dele para fazer maravilhas em nome dele aqui na terra. Você tem a autorização dele. Mas o embaixador, a importância do embaixador em um país, quando ele representa um país, se aquele embaixador ele for assassinado, aquilo é uma ofensa ao país. O embaixador aqui, por exemplo, se o embaixador dos Estados Unidos ele apanha aqui, acontece alguma coisa, está afrontando, pode haver simplesmente uma guerra, porque aquele embaixador foi afrontado. Então assim somos nós, eu e você somos embaixadores. Se afronta a você, afronta a mim, está afrontando ao Deus de Israel. Se acusam a mim, acusa você, está acusando ao próprio Deus. Diz a palavra que Paulo, quando estava no caminho de Damasco, diz a palavra que vem aquela luz e Paulo cai. E diz a palavra que Jesus Cristo fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegue? Paulo perseguia o povo, mas ele fala: por que me persegue? Porque eu começo a entender que quando te acusa, acusa a Deus. Quando te persegue, persegue a Deus. Então nessa briga, se a briga é contigo, é com Ele. Então se você não tem força, deixa que Ele assume daqui para frente. Se você não pode, deixa que Ele assume. Se as tuas forças acabar, sai da frente e deixa Ele continuar, porque a peleja ela não é tua. Por que pelejar contra as tuas próprias forças? Por que pelejar se sabe se não vai conseguir? Por que pelejar se sabe se está perdendo? Por que vai continuar? Se você ouvir a voz do Senhor, Deus está falando o tempo todo: sai que eu quero entrar nessa peleja. Sai que a peleja não é tua, a peleja é minha, mas você está na frente. Você não quer deixar Deus entrar. Aleluia. Deus ele tem falado o tempo todo: essa peleja não é tua, a peleja é minha. Eu quero entrar nesta peleja. A afronta não tem sido contigo, a afronta tem sido comigo. Foi falado aqui pelo evangelista Wallace sobre compaixão. Sentir a dor dos outros. Então quando te afronta, está afrontando Deus. Esse sentimento que você sente, Deus também tem sentido. Deus ele tem sentido a tua dor, ele tem sentido a tua angústia. Só que nessa hora quem tem que pelejar é Ele. Só quem pode trabalhar é Ele. É necessário tu deixar Ele trabalhar. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa peleja não é tua. Essa peleja não é minha. Essa peleja é do Senhor. Existem pessoas que entraram por esta porta nesta noite, que já não sabiam o que fazer, já não sabem o que fazer. Talvez não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Talvez não consegue entender por que Deus não estava trabalhando, por que Deus não estava agindo. Mas eu tenho certeza que tu vai vir aqui na frente e tu vai dar o testemunho que tu ouviu aquilo que foi dito, tu colocou em prática e Deus trabalhou em teu favor. Que tu ouviu, tu colocou em prática e um milagre aconteceu. Que tu ouviu, colocou em prática e a afronta foi jogada por terra. Que tu ouviu, colocou em prática e Deus trabalhou em teu favor. E diz a palavra que da mesma forma que aqueles homens chegaram, diz a palavra que agora Deus ele manda o mesmo recado: olha, a afronta não é contigo, é comigo. Foi a mim que ele afrontou. Foi a mim que ele atingiu com essas palavras. Ele está afrontando a mim, eu vou colocar ele no lugar dele. E diz a palavra que do mesmo jeito que ele tinha o hábito de tratar os seus escravos, diz a palavra que Deus fala: eles vão voltar, eu vou botar eles de volta com um anzol no nariz. Diz a palavra que Deus agora envia um anjo. E o anjo fere 185 mil assírios. E diz a palavra que eles retornam e nunca mais volta a assolar aquele lugar. Eu começo a aprender que Ezequias ele teve tudo,
Ele poderia tentar lutar da maneira dele, ele poderia se render, ele poderia se entregar, mas ele optou em acreditar na promessa. Ele optou em acreditar naquilo que os olhos dele não viam. Ele optou em acreditar no Deus. Talvez você tenha olhado à tua volta, você já pensou até em se render, você já pensou até se entregar, largar tudo, dizer que não tem mais jeito. Ezequias, ele poderia ter feito isso. Os olhos dele mostravam tudo ao contrário. Os olhos dele já não mostravam aquilo que ele queria ver. Muitas das vezes os olhos querem mostrando aquilo que a gente vê, e a gente quer ir por esse caminho onde Deus tem mandado ir por outro. Talvez Deus tenha mandado tantas vezes você ir por um caminho, mas você tem puxado para o outro. Deus tem mandado você seguir para a direita e você tem seguido para a esquerda e não consegue entender por que as coisas não acontecem na tua vida. Deus tem mandado você ir numa direção, você tem ido na outra e não consegue entender por que as coisas não acontecem. Para ouvir aonde Deus está mandando tu ir. Para ouvir a direção que Deus quer que você vá. Para ouvir aonde Deus está mandando você ir. Deus vai trabalhar em teu favor. É necessário quando você olhar e dizer que não tem jeito. Quando você fala acabou, Deus fala para mim é o começo. Quando você fala não tem mais jeito, Deus fala para mim tem. Quando você fala é o fim, Deus fala não, está apenas começando. Ouve aquilo que Deus tem falado. Apresenta a afronta ao Senhor. Apresenta aquilo que tem sido motivo de vergonha na tua vida ao Senhor. Porque muitas das vezes o nome do Senhor, Deus quer ser glorificado na tua vida. Ele quer glorificar o nome dele para ser exaltado na tua vida. Mas Deus, ele não pode nos exaltar de qualquer maneira. Deus, ele não pode nos exaltar de qualquer jeito. Existem coisas que muitas das vezes Deus não abre mão. E Deus não abre mão de que você ouça a voz dele. Ele não abre mão de que você siga os mandamentos dele para ele te abençoar da maneira que ele quer te abençoar. Guarda esta palavra na noite deste dia. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu, diga amém. Amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Agradecido, só me levantando, recebendo. Diga para o teu irmão. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Que essa afronta caia. Que essa afronta caia. Amém, amém. Amém. Pega a mão, teu irmão, dá um sacode aí, mas é hoje.